começar a nossa mensagem no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Olha o que está escrito assim. Graças a Deus. Repita comigo assim. Eu sei que você está com a máscara e é difícil, mas se você puder só abaixá-la um pouquinho para repetir, fica à vontade. E diga comigo assim: Reino de Deus. Um pouquinho mais forte, diga Reino de Deus. Agora diga assim: eu quero o Reino de Deus. Uau, uau, uau. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do Reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Mateus capítulo 4, versículo 17. Está muito perto, né, pastor Leandro? Fica fazendo isso. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Olha o 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Olha aí. Agora vai lá para o livro de Mateus capítulo 6, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 6, versículo: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que o que vocês pedirem. Versículo seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10: e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lê comigo esse trechinho aqui, esse primeiro trechinho aqui, ó. Venha o teu reino. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Venha o teu reino. Não, mas tá muito baixo. Vamos dar um grito para explodir essa igreja. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Venha o teu reino. Uau! Diga aleluia por isso. Vocês têm noção que Jesus ele falou assim: eu estou vindo para a terra, eu sou enviado para a terra para trazer o reino. Você sabe que antigamente as pessoas faziam parte de um reinado. Elas fazendo parte desse reinado, quando elas enjoavam, quando elas não aguentavam mais fazer parte daquele reino, elas buscavam um outro reino. Eu já enjoei do reinado dos homens faz tempo, por isso que eu estou à procura do reino de Deus. E aí o que eles faziam? Eles saíam da onde eles estavam, eles saíam do povoado que eles estavam e iam à procura de outro reino. Isso é maravilhoso. E essa busca, ela levava tempo, porque eles tinham que se adaptar em outra cultura, eles tinham que se adaptar em outro reino. Eles tinham que ter um novo conhecimento. Eles tinham que se submeter a deixar de lado tudo aquilo que eles já sabiam, para conhecer um novo reino. Jesus ele veio na terra, período dele em vida, ele falou do reino, falou das coisas de Deus, falou das coisas de Deus. Agora coloca no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Jesus morreu. Repita comigo: Jesus morreu. Ele ressuscitou e ele apareceu para as pessoas. E olha sobre o que ele falou. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Quantos dias? Ajuda o tio a pregar. Quantos dias? Por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do. O primeiro dia ele chegou e começou a falar do reino de Deus. Aí o segundo dia ele continuou falando do reino de Deus. Aí o terceiro dia ele continuou falando do reino de Deus. Aí chegou no quarto dia, tia Liana, Jesus falou: gente, eu tenho uma ideia aqui. Aí os discípulos, todo mundo assim, falando: fala. Eu vou falar do reino de Deus. Aí no 10º dia ele falou: vem cá, ouve aqui, eu tenho algo para contar para vocês. E eles falaram: o que é, Jesus, o que é? Ele falou: eu tenho coisas do reino de Deus para falar. No 15º dia ele falou: quero falar do reino de Deus. Chegou no 20º dia, alguém pensou assim: poxa, o assunto vai mudar.
o assunto não mudou. Ele continuou falando do reino de Deus. Foram 40 dias seguidos falando acerca do reino de Deus. 30 dias ele falando do reino de Deus. E sabe por quê? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está... E ele falava do reino de... Porque o coração dele estava cheio de... Uau! Sabe quando a gente para de condenar as pessoas? Quando o nosso assunto passa a ser o reino. Quem entende do reino de Deus não manda mais ninguém para o inferno. Essa mensagem que você está ouvindo agora vai te causar um choque, porque você vai pensar assim: poxa, eu errei antes de vir para a igreja. Eu cometi um pecado muito grave. Pastor, eu saindo da igreja eu vou acabar errando. Mas o seu assunto não vai ser mais sobre os seus pecados. O seu assunto será sobre o reino de Deus. Ou você acha que por 40 dias aquelas pessoas ficaram sem errar? Alguém acha que por 40 dias aquelas pessoas ficaram sem pecar? Elas pecaram. Mas o assunto que entrava dentro delas era o reino de Deus. Quando nós estamos mergulhados no reino de Deus, nós falamos do reino de Deus, não tem espaço para outra coisa. Não tem espaço para reclamar da igreja. Não tem espaço para reclamar da Lourdes, do fulano, do ciclano. Não tem espaço para olhar para a pandemia. Não tem espaço para olhar para o Covid. Não tem espaço para olhar para a doença. Não tem espaço para olhar para as limitações. Só tem espaço para as coisas do reino de Deus. Diga aleluia! Eu falo mal é mal português, mas eu sei que em inglês, para falar a palavra mundo, é world, certo, pastor Leandro? Alguém, você fala espanhol, não é? Fala uma palavra em espanhol, Laisa. Deixa eu pegar o microfone aqui, me ajuda aqui. Permiso. Estou me sentindo do lado da Maria do Bairro aqui. Vamos lá, Laisa. Permiso. Que significa? Com licença. Uau. E aí, um japonês fala arigato, né? Sayonara. E cada um com a sua linguagem. O francês ele fala bonjour. E você reparou que cada linguagem, um japonês do Brasil ele fala pastel de flango. Vocês repararam que cada linguagem representa um reino? E eu tenho uma pergunta muito gostosa para fazer para você nessa manhã. A sua linguagem representa o reino de Deus? Ou a sua linguagem representa o reino dos homens? A forma que você tem falado. Um japonês, quando você vai cumprimentar ele, você vai dar a mão, ele faz como? Assim, né? O hábito muda conforme a cultura a qual você faz parte. E nesta manhã nós fazemos parte do reino de Deus. Pastor, eu não faço parte disso, mas você está convidado a fazer. Você está convidado a mergulhar nesse reino. Você está convidado a fazer parte desse novo mundo. Vamos lá. Às vezes você não está entendendo o que Deus está falando com você, porque Ele fala na linguagem dele, e você ainda está na linguagem dos homens. Você precisa conectar a linguagem dele. Como é que pode Deus fazer uma mãe estéril sorrir? A Bíblia fala que Deus fala com Sara e ela não acredita. Ela queria muito ter um filho, mas ela não acredita. Ela vira para Deus e fala: Senhor, não dá.
ela tenta fazer do jeito dela lá, faz Agar se deitar com o esposo dela, mas mesmo assim a graça, repita comigo, a graça está acima dos meus pecados. Sara não errou? Errou ou não errou, igreja? Errou feio, errou rude, não era para ter errado, errou. Mas aí de repente Deus vem e fala com ela, fala, ó, vai nascer um menino chamado Isaac. Sabe o que significa Isaac? Sorriso. Sorriso em meio a erros, sorriso em meio a uma pandemia, sorriso em meio a crise, sorriso em meio a doenças, sorriso em meio a esterilidade, sorriso enquanto estou perdido. Deus me faz sorrir, porque Ele diz assim, ainda que você erre, existe um plano muito maior do que o seu próprio plano, existe o meu plano, o plano de Deus, o plano do reino de Deus. Qualquer religioso diria assim, você não pode porque você errou, você saiu do trajeto. Qualquer religioso mede, tá muito alto pessoal, tá bem, tá legal, aqui às vezes eu dou uns gritos. Qualquer religioso, ele mede a bênção que ele está recebendo com o mérito que ele fez para Deus. É verdade ou não é? Ah, eu fui para a igreja todo domingo, então uma porta de emprego vai se abrir. Ah, eu ajudei na cantina da igreja, eu comprei 2 coxinhas, eu paguei em dia, diferente dos outros irmãos, então uma porta de emprego vai se abrir. Ah não, eu ajudei a pintar a igreja, eu deixei aquela igreja preta, eu deixei ela pretinha, então uma porta de emprego vai se abrir. O religioso, ele mede a bênção de Deus na vida dele conforme o que ele fez para Deus. Ele não entendeu nada do que é graça. Graça é favor então não tem a ver com aquilo que você faz. Tem sempre a ver com aquilo que Ele fez. Diga aleluia. Você entende que os seus méritos, que suas falhas ou os seus acertos não podem interferir num plano maior? Ai, pastor, que bom ouvir isso, porque então eu vou errar, vou sair daqui e vou errar. Aí eu faço a pergunta que o pastor Leandro faz para nós todos os dias, todos os cultos. Você ouvindo essa palavra, você está com vontade de errar? A graça nos constrange. O constrangimento, ele é tão forte que você fala, puxa, ah Jesus, como eu te amo. Eu pedi para um certo pedreiro fazer um serviço para mim, e aí eu falei, quanto que fica? E aí ele falou assim, eu não consigo cobrar de você. Eu falei, não, qual é o preço? Aí ele falou assim, não dá para cobrar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, é que eu estou devendo para você, eu tenho que te dar um dinheiro, então eu não vou cobrar. Eu reparei que ele estava constrangido. Repita comigo, constrangido. Quando nós estamos constrangidos, nós fazemos de graça. Aleluia! Quando nós estamos constrangidos, eu não sei se já ficou constrangido em algum lugar. Você já foi numa casa e tinha um banquete lá te esperando? Um banquete, muita comida, frango, macarrão, pudim, melancia, frango e mais frango. É porque eu gosto de frango. Eu não gosto. Então quando você pregar, você dá o exemplo do seu alcachofras. Aí frango. E aí você olha para aquela mesa e você fala, puxa, que recepção. E às vezes você não está nem com fome, mas você acaba comendo por causa da recepção. É verdade ou não é?
Foi o que Jesus fez com a gente. Tem coisas que você não se via fazendo, mas você vai fazer porque a graça te constrange. Aleluia. Você sabe que não aceitar o plano de um rei é uma ofensa para o rei, né? Se o rei decretar um plano e alguém não cumprir, é uma ofensa. Você está dizendo assim: o rei é legal, mas eu não acho que o plano vai dar certo. E Deus, ele está tentando há tempos te colocar num plano, mas você está tentando ofendê-lo quando você diz: vai ser do meu jeito. Aí sabe o que é engraçado? Você roda, vai para um lugar, vai para o outro lugar, e faz do seu jeito, e tenta da sua forma, e no fim das contas você para onde? No plano de Deus. É, Jesus, é tremendo. Quem está me entendendo, diga amém. O homem, ele se deixa se controlar por coisas muito pequenas e não se permite ser controlado pela maior entre elas, que é o Deus Todo-Poderoso. Quer uma prova disso? Você às vezes se deixa se controlar por uma planta. Como assim, pastor Rafael? Eu não sei se eu tenho essa planta na minha carteira aqui. Não é uma grande planta, mas é a planta que eu tenho, amém? Não fale mal da minha planta. Vocês conseguem ver? Essa câmera está pegando, Jonathan? É uma nota de 5. Aí você fala: pastor, não é uma planta, é um papel. Você quer que eu te conte de onde veio o papel? Você vê como é que o nosso intelecto é tão pequeno? E homens matam e morrem por isso, por uma planta. Ou melhor, eles perdem o controle da vida deles por uma fruta. Quando eles tomam muito vinho, que vem da uva. Algo tão pequeno. E eu não estou entrando no mérito aqui de que é pecado e o que não é. Até porque isso não importa mais para mim, o que é pecado e o que não é. Porque quando eu estou preocupado com as coisas do reino, isso já não faz mais diferença. 40 dias que Jesus não condenou ninguém. 40 dias que Jesus não mandou ninguém para o inferno. Foi 40 dias falando do reino. Reino, reino. E aí você, jovem, está preocupado com a namorada ou com o namorado que você vai arranjar? Eu tenho uma pergunta para você. E as coisas do reino? Se alguém te perguntar sobre o reino, o que você tem a falar sobre o reino? O que você tem a dizer sobre o reino? E aí você está preocupado como é que você vai enriquecer, você está preocupado como você vai casar, como você vai morar, que carro que você vai ter, mas e as coisas do reino? Foram 40 dias seguidos, reino, 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 reino. Ele não parava de falar do reino. Aleluia. Deus só vai te pedir aquilo que você tem estrutura para fazer. Repita comigo assim: Senhor, me dê estrutura. Lembra disso. Se você tem estrutura, Deus entrega nas suas mãos. Se você não tem, Ele não entrega. Isso é muito forte, porque a Bíblia fala que Deus falou para Abraão ou para a esposa dele matar Isaac? Foi para Abraão. Você acha que a mãe teria estrutura para matar o filho? Por isso que ele não pediu nada para ela. Abraão já estava pronto. Mulher, eu vou ali matar o nosso filho rapidinho, já volto para o almoço. Foi difícil,
Foi um período de 3 dias e meio quase andando, e ele com aquele pensamento, e ele com aquela sensação, dizendo: eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho. Ele não queria, mas ele tinha estrutura para cumprir o propósito. Tem coisas que você não quer, mas você tem estrutura para passar por isso. Uau, diga aleluia. Estrutura. Pastor, eu não tenho estrutura para ver a minha mãe separando do meu pai. Pastor, eu não tenho estrutura para ver o que está acontecendo na minha família. Pastor, eu não tenho estrutura para ver isso que está acontecendo entre meus irmãos. Pastor, eu descobri uma doença em mim, eu não tenho estrutura para isso. Deus só permite que as coisas cheguem até você diante da estrutura que você tem para enfrentar isso. E isso é um impacto tremendo, porque desconstrói todos os nossos sonhos. Ele é o centro de tudo. Diga aleluia, Deus. Ele é o centro. Não é algo de ele será ou ele foi. Ele é o centro. Como eu falava com o rapaz que está com a gente aqui hoje, que Deus, que a mensagem sempre vem a ser cristocêntrica. Teocentrismo, Deus no centro. E aí as demais coisas acontecerão na nossa vida, porque eu coloquei Ele no centro. E também, se não acontecer, não tem problema, porque o que vale é Ele estar no centro. Você entende a barganha que a gente faz? Eu vou colocar Deus no centro, e aí as demais coisas vão acontecer. E aí eu estou à espera das demais coisas. E eu vou para a igreja no domingo adorar a Deus, porque as demais coisas vão acontecer. E eu estou à espera das demais coisas. Você barganhou, você já inverteu tudo, você se colocou no centro. Nós abrimos essa igreja com o intuito de deixar Deus no centro. Nunca teve nenhum momento que o meu irmão falou assim: vamos fechar a igreja porque não está tendo povo, vamos fechar a igreja porque não estamos conseguindo pagar o aluguel, não. Foi sempre assim: vamos manter a igreja aberta porque Deus está no centro. Tem meses que falta um dia, ou tem meses que no dia do aluguel, alguém liga, alguém manda mensagem e fala: transferi. E aí nós pagamos. É algo sem explicação. Eu já estou encerrando. Você consegue dizer bem alto assim? O plano de Deus é maior. Não pode cutucar, né? Eu gosto de trabalhar cutucando, mas fala para quem está na sua frente: o plano de Deus é maior. Olha a arrogância dessa pessoa que está na sua frente. Ela nem olhou para trás. Ela consegue dar uma olhadinha para trás e falar: o plano de Deus é maior? Agora eu te peguei, porque você olhou para trás, e quando você viu, a pessoa também estava olhando para trás. Mas tudo bem, porque o plano de Deus é maior.